Caros alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e estou aqui para mais uma videoaula de Sociologia. E hoje, você, caro aluno, cara aluna, matriculado, matriculada na segunda série do ensino médio, nós iremos tratar a respeito da população negra e a legislação brasileira. É a temática da nossa videoaula de hoje. Você quer que eu repita? Para você prestar atenção, para você de repente fazer uma anotação? Vou repetir novamente a temática da nossa videoaula: população negra e a legislação brasileira. Eu quero começar essa videoaula mostrando um documento de suma relevância, conforme vocês podem observar em tela, um documento de grande relevância justamente para a população negra do nosso país, que é justamente o documento que foi assinado pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888, que aboliu a escravatura no nosso país. Nós sabemos que o Brasil, a exemplo de outros países do mundo, tem um histórico de utilização da mão de obra do negro africano. Esses negros, eles foram trazidos até o nosso país para poder trabalhar principalmente com a agricultura, atividade econômica de muita relevância à época e até mesmo nos dias atuais em nosso país. E aqui essas pessoas elas passaram a constituir a realidade do nosso país. Veio a abolição da escravatura, mas aquela época, digamos assim, somente se libertou o negro da condição de ser propriedade. Ou seja, você libertou o negro no sentido de que ele não tivesse mais a referência de um dono, mas não se ofereceu as condições que hoje nós falaríamos assim, de incluir o negro naquele contexto social. Ele foi liberto. E o trabalho, e a moradia, e a educação naquela época? Nós sabemos que a população negra, ela sofre numa condição de desigualdade social quando comparada com alguma outra raça. O negro, os dados, as estatísticas comprovam que essa parcela da população sempre está em condição de desvantagem. Mas há uma desigualdade racial no nosso país, que é uma desigualdade histórica. Vamos avançando. O nosso tema, ele trata a respeito dos negros, mas também ponderando a questão da legislação brasileira, ou seja, a questão das nossas leis. Tivemos essa lei, a Lei Áurea, mas também tivemos a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários, que foram leis anteriores à Lei Áurea. Toda essa legislação inicial, resultado do movimento abolicionista. E depois disso, os negros eles acabaram conquistando direitos, acabaram sendo beneficiados pela legislação brasileira, e aí eu afirmo a vocês que sim. Claro, não de uma maneira gratuita, mas de uma forma no sentido de desenvolver ações, né? E aí temos que ressaltar a atuação do movimento negro no nosso país, no sentido de estar reivindicando, no sentido de estar questionando a realidade e lutando, digamos assim, por benefícios, por reconhecimento em relação a essa parcela da população existente no nosso país. Visualizem em tela, nós temos o quê? Eu estou destacando, né, neste momento, a Lei 7.716 e vocês podem observar, está destacado na cor azul. Racismo é crime. Esta lei é a lei que tipifica no nosso país todo e qualquer ato discriminatório pela cor, pelas características que a pessoa possa apresentar na sua constituição física como atitudes completamente racistas. Se são atitudes racistas, são práticas de violência, então são práticas criminosas severamente combatidas pelo nosso país no que diz respeito à nossa legislação.
Vamos avançar porque nós ainda temos mais alguns elementos jurídicos no que diz respeito à proteção do negro, né, diante da realidade na qual ele se encontra, o que também acaba correspondendo ao seu direito. A próxima agora que eu destaco a vocês trata-se a respeito da injúria racial. Então vamos acompanhar rapidamente a leitura. Percebam, a injúria racial, ela está especificada no artigo 140 do Código Penal, no seu 3º parágrafo. A injúria é inafiançável, mas prescreve em 8 anos a partir do momento do ato. Vamos somente ressaltar que o Código Penal, ele é um conjunto de leis que existe no nosso país, que ele tem como finalidade o quê? Punir. As punições, elas estão descritas no Código Penal. Vamos no segundo marcador? Em acordo com o dispositivo, qual dispositivo? O artigo 140 do Código Penal. Injuriar seria ofender a dignidade ou o decoro utilizando elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou com deficiência, o que eu pontuava agora há pouco a todos vocês. Avançando mais um pouco, temos a Lei da Igualdade Racial, promulgada no 2º governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais precisamente no ano de 2010. É a Lei 12.288. A função dessa lei é garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Percebam, volto a ressaltar, é um aparato de legislação, de leis, vamos colocar de uma maneira mais clara, que visam a proteção da população negra. Infelizmente, devido à discriminação, é necessário a elaboração dessas normativas no sentido de resguardar, no sentido de chamar a atenção para essa parcela da população que ela é vitimada. E todos nós temos conhecimento, né, também do artigo 5º da Constituição Brasileira, que eu quero finalizar as minhas considerações citando esse artigo. Vamos fazer a leitura? Acompanhe em casa, caro aluno. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí vem uma série de incisos que vão deixando todos esses elementos que são tidos como direitos fundamentais muito bem enfatizados. Mas prestem atenção, o artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, a Constituição de 1988, ela respalda todos esses direitos que agora há pouco eu mencionei e que estão destinados à população negra. Se ocorresse esse respeito no sentido de não visualizar o outro como alguém que está em desvantagem, que eu posso inferiorizá-lo, que eu posso dominá-lo, não existiria a necessidade de uma lei da igualdade racial, não existiria a necessidade de uma lei para combater o racismo e dentre outras legislações protetivas. E também é do nosso conhecimento o 20 de novembro. Vocês podem visualizar a arte em tela, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. É um dia, é uma data, não uma data meramente comemorativa, uma data reflexiva, né? Mas é uma data também instituída no nosso país através de uma lei. Então, os negros, a população negra no do nosso país, tem essa data como referência. Só que o respeito ao negro, o respeito a toda e qualquer pessoa, não é só no dia 20 de novembro. Agora nós vamos
exercitar o nosso conhecimento, caros alunos, acompanhem comigo a leitura do enunciado e também as possibilidades de resposta. Vamos lá? De acordo com a lei número 12.288, de 20 de julho de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial, o direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana não compreende. Percebam, não compreende. Letra A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana. Letra B, a fundação e a manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas. Letra C, a prática de cultos e celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção por iniciativa pública de lugares reservados para tais fins. E a alternativa D, a comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais. De todas as alternativas, a única que não é cabível é a que está expressa na alternativa C. Não cabe ao poder público a criação de espaços para manifestação da crença, para manifestação da religiosidade, a prática de cultos, né? E principalmente se nós levarmos em consideração as religiões de matriz africana. Espero ter contribuído com o seu aprendizado e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Um forte abraço a todos vocês.